Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, às videoaulas sobre o PBDoc, que é aplicado para auditoria, a gente vai falar um pouco hoje sobre processos, certo? A visualização de processos e como responder processos dentro do PBDoc, certo? Fazer um despacho, incluir um parecer técnico, por exemplo. Tá bom? Então, os processos eles vão ficar geralmente aqui na mesa virtual, ou na nossa caixa de entrada, ou aqui aguardando andamento, certo? E clicando aqui, eu vou pegar aqui um exemplo de processo aqui no PBDoc, certo? Os documentos no PBDoc, geralmente eles têm, né, esse código aqui, que são as três primeiras letras, são o código do órgão, né? As três letras seguintes é o código do tipo de documento. Então, PRC é um processo, OFI é um ofício externo, certo? Que você manda para outro órgão, OFN é um ofício interno, que é aquele dentro da CGE. Documentos externos que a gente inclui ficam inicialmente como CAP, certo? Mas vamos aqui abrir um processo, por exemplo, aqui um processo que eu recebi da CAGEPA, que era sobre muito mais para dar um conhecimento de uma situação, aqui na controladoria. E quando eu abro a tela de um processo ou de um ofício, a visualização é praticamente idêntica, certo? De qualquer documento no PBDoc. O que vai diferenciar os processos é que ele aqui, né, geralmente aqui, e no ofício você vai ter também, né, quando a gente abre aqui a tela do processo, você vai ter aqui uma capa, certo? Que no ofício geralmente não tem, ou no ofício interno ou externo, mas é bem semelhante. E o resto do conteúdo é aquilo que está junto ao processo, compondo ao processo que você identifica aqui embaixo, certo? Todos os documentos que foram anexados ou os despachos, eles ficam aqui, certo? Essa visualização aqui também pode existir no ofício, você pode ter um ofício que pode ter anexos, então a tela é muito semelhante para um processo e para um anexo, certo? A diferença é que o processo vai ter uma capa e o processo também ele vai ter volume, certo? Geralmente a maioria dos processos, 95% dos processos que chegam para a gente analisar só tem um volume, mas tem situações que você pode ter mais de um volume aqui no PBDoc. E esses volumes aqui ficam do lado direito, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um processo que só tem um volume, mas se esse processo tivesse vários volumes, vamos lá, 2 ou 3, você poderia clicar aqui em cada um deles, que ele ia abrir separadamente cada um dos volumes, certo? Então, sempre que você receber um processo, uma orientação que eu faço, sempre que eu encaminho um processo que tem vários volumes, eu geralmente dou esse alerta para o auditor, mas é bom a gente estar ciente disso também. Verifica aqui do lado direito quantos volumes tem, certo? Que às vezes tem mais de um volume. E a gente, quando você clica no volume 1, você vai ver só o volume 1. Quando você passa para o volume 2, né, você vai ver só o volume 2. E eu acho que clicando aqui em geral, você consegue visualizar, né, todos os volumes. Aqui embaixo você tem uma tramitação do processo. Isso também tem nos ofícios, certo? Qualquer documento do PBDoc. Então, onde ele foi criado, aqui nesse exemplo ele foi criado pela presidência da CAGEPA, e aqui tem a tramitação. A primeira tramitação foi para a chefia de gabinete da CGE, que na segunda tramitação passou para o secretário-chefe, que é o gabinete secretário-chefe. A terceira tramitação, o secretário fez um despacho e passou, né, para a chefia de gabinete, que então encaminhou o despacho aqui para a AGE, onde está o processo. Então aqui você consegue visualizar a tramitação do processo, certo? Se eu quiser visualizar, eu sei que está na AGE, mas com quem ele está aqui na AGE, eu posso vir aqui no histórico do processo, que ele vai ter essa informação. Então, no momento, ele está aqui com o Rodolfo, certo? Tem todo o histórico de tramitação do processo aqui, de anexações, quem fez, quem juntou um documento, quem tramitou, quem recebeu, certo? E no momento ele está com o Rodolfo, certo? Voltando um pouco aqui, então, você visualiza isso no histórico e você tem aqui essas informações, certo? E um ponto importante aqui estando com o processo em aberto, né? E o mesmo também vale para o ofício, certo? Você pode também fazer alguns dos documentos aqui no ofício. Que ações que a gente geralmente pode ter nesse tipo de documento, certo? Num processo, na análise de um processo. Então, quando você recebe um processo, a primeira coisa importante para se fazer esse processo de fato é para mim, teve um despacho que foi encaminhado para mim, mandando esse processo, né? E aí você vê, caso você receba um processo que não é seu, o ideal é que você venha aqui na função tramitar e devolva para o setor que o enviou, certo? Então, aqui pelo fluxo você pode ver, ó, a última tramitação do processo foi da chefia de gabinete da CGE para a AGE. Se eu tivesse recebido esse processo por engano,
eu simplesmente viria aqui em tramitar, certo? A gente já falou sobre tramitar. Viria aqui na lotação, colocaria chefia de gabinete, daria o OK e retornaria para a chefia de gabinete. Mas vamos dizer que esse não é o nosso caso. De fato, é um processo que foi encaminhado, né, para mim, e aí eu vou ter outras ações, né, nesse processo. O primeiro ponto que eu posso ver é ter uma visão geral do processo, ou seja, a gente vendo aqui embaixo que o processo tem vários documentos, que eu posso clicar em cada um deles e analisar e avaliá-los individualmente, mas eu posso vir aqui na opção Ver documento completo, clicar, certo? Eu geralmente seleciono aqui PDF, que é a melhor forma de visualização, e clico em Abrir. E ele vai gerar um PDF com todo o processo, certo? Aí eu posso analisar um processo como um todo, salvar no meu computador, para analisar com calma, tá bom? Então é uma forma de vocês visualizarem. Fiquem atentos aqui que quando você gera a visualização, você vai ver que aqui no final do nome vai ter o V01, porque ele gera visualização por volumes. Então, quando você gera uma visualização, você vai ver a visualização daquele volume. Nesse caso do processo, só tem um volume. Se eu quisesse visualizar outro, fosse um processo que tivesse 2 ou 3 volumes, eu teria que gerar a visualização do primeiro volume, salvar esse primeiro volume, certo? Vou voltar aqui para a tela inicial. E como eu disse, aqui na parte do lado direito, onde tem volumes, eu teria que clicar no V02, que é do volume 2, e mais uma vez vir aqui em documento completo, certo? E gerar mais uma vez um volume desse processo, certo? E assim sucessivamente. Talvez clicando aqui em geral ele consiga, e você depois clicando em ver documento completo, você pode ser que ele gere os 2 ou 3 volumes de uma vez, mas geralmente eu uso, cada volume eu pego, entro aqui, vou ali ver documento completo, gero ele completo em PDF e salvo cada volume, certo? Então, dito isto, né, então a gente falou aqui da tramitação, da visualização do processo como um todo, em ver documento completo, e o que geralmente a gente faz no processo são 3 ações. Nós podemos anexar um documento no processo, nós podemos fazer despachos no processo, né, geralmente é o que a gente faz, e também podemos incluir pareceres técnicos, certo? São as ações mais comuns que a gente faz na AGEA. Então, primeiro ponto, então, como é que eu faço um despacho aqui? Vamos falar primeiro do despacho, porque no momento de anexar, vai ser muito semelhante à questão do parecer, porque você coloca como anexo também. Então, como é que eu faço um despacho? Qualquer despacho num processo ou até mesmo num ofício dentro do PBDoc, você sempre faz aqui nessa opção incluir documento. Então, você clica aqui, ele já aparece aqui como padrão despacho, e aí você coloca o destinatário do despacho, certo? Pode ser a AGEA, a chefia de gabinete, enfim, você preenche aqui o destinatário. E aqui, né, tem um monte de informação aqui, mas você só precisa preencher o quê? Destinatário e o texto do despacho, certo? Você vai digitar aqui o texto do despacho, não precisa você colocar a numeração do despacho, porque o sistema gera automaticamente. Não precisa colocar aqui no campo do despacho o seu nome completo, porque o sistema e seu cargo, porque o sistema já gera automaticamente isso no despacho, certo? Então você preenche aqui todas as informações desse seu despacho, certo? E no final você pode gravar para depois editar posteriormente, ele vai ficar com o nomezinho de arquivo temporário, ou você pode simplesmente vir aqui, finalizar e assinar, depois vai aparecer uma célula pedindo a sua senha, dá o OK, pronto, você criou um despacho, certo, com aquele texto, e automaticamente ele tramita para o setor que você colocou aqui como destinatário, pessoal, certo? Então, não tem mistério aqui. Essa é uma forma de fazer despacho, certo? Outro tipo de ação que nós fazemos com os processos é anexar documentos. Muitas vezes a gente precisa anexar um documento que não está no processo. E aí como é que a gente faz? A gente vem aqui na função anexar, certo? Clico aqui. Geralmente a gente só preenche essas informações aqui, a descrição, ou seja, aquilo que você, um título para aquele documento que você está anexando, e depois você vem aqui em escolher, né, o arquivo e seleciona o arquivo que você quer anexar. Selecionado, você clica em OK, ele vai carregar o arquivo, lembrando que você só pode anexar arquivos previamente salvos como PDF, e em seguida você clica aqui em assinar, coloca sua senha e dá OK, ele inclui um anexo aqui no seu processo, quantos anexos você quiser, certo? E existe outra forma, pessoal, também de você juntar arquivos no processo, além de anexar, que é a juntada ao processo. Isso aí eu falo na aula seguinte, certo? Mas por enquanto vamos falar aqui sobre anexo. Então qualquer documento que eu colocar aqui, que eu queira incluir
No PBDoc eu posso usar essa função do anexo, certo? Quando é que eu vou usar a juntada de documento? É quando eu quiser colocar aqui nesse processo um documento já previamente criado no PBDoc. Aí o ideal é que eu faça a juntada do processo ao invés de anexar, tá bom? Mas depois na aula seguinte a gente fala mais sobre a juntada de documentos. Bem, então a gente viu como é que faz o despacho, viu como é que anexa algo no processo, viu como é que tramita lá no início. E o parecer técnico, Rodolfo? Como é que eu posso fazer? Você pode fazer de duas formas, tanto anexando quanto com o despacho, certo? No anexo, o que é que o pessoal gosta de fazer muitas vezes? É você gerar o parecer como a gente gerava antigamente, fazia o textozinho lá no Word, depois salva como PDF e anexa aqui no processo, justamente usando essa função de anexar arquivos. Coloca aqui, vai colocar a descrição, parecer técnico, número tal, você vai pegar lá com o pessoal do apoio, vem aqui em escolher arquivo, escolhe o arquivo PDF do parecer, dá o OK aqui, né? Depois clique em assinar para colocar a sua senha e assinar o parecer. Perfeito, você consegue, então dessa forma incluir um parecer. Certo? Então você colocou aqui um parecer técnico no processo. Outra forma também, alguns auditores fazem, não tem problema, é fazer o parecer diretamente no texto lá do despacho. Então ele vem aqui em incluir documento, né, que a gente viu. A gente faz um despacho no processo clicando em incluir documento. Já está aqui, ó, despacho. E vem aqui, né, coloca o destinatário, certo? E vem aqui e digita aqui o texto do parecer técnico. Copia aquele texto lá do Word e joga aqui. Certo? Algumas pessoas preferem fazer isso. Dá certo, depois vem aqui, clica em finalizar, assinar, coloca a senha e vai gerar um despacho, onde dentro do despacho vai ter o parecer. Tá bom? Então é outra forma de você gerar um parecer dentro do sistema. Certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre os processos. Tá bom? E só lembrando, quando você faz um despacho direto aqui, um último detalhe, geralmente você já coloca o destinatário. Quando você faz isso aqui, ele automaticamente já tramita para o seu destinatário, certo? No caso que a gente coloca um parecer através da função de anexar, a gente vem aqui anexar, coloca os dados aqui, né, escreve aqui parecer técnico, coloca o parecer aqui, dá OK, dá assinar. Lembra que em nenhum momento a gente colocou o destinatário aqui. Então, para dar andamento nesse processo, depois que você anexar o arquivo, você vai voltar para a tela inicial aqui, vai clicar em tramitar e mandar o arquivo para o seu destinatário, certo? Então, parecer técnico, como eu falei, você pode fazer tanto usando a função anexar, que aí você salva previamente um PDF no seu computador e o anexa aqui, certo? Com parecer técnico, ou pode fazer direto, incluindo o documento, que é através de um despacho, onde você copia o texto do seu parecer técnico dentro do despacho e registra aqui no sistema, certo? As duas formas são válidas e podem ser utilizadas, tá bom? E aqui eu encerro essa aula de hoje.